Então, 58, contribuir. Olha, casado, né? Então agora já vem aquela coisa assim, puxa, como que eu posso contribuir mais nesse plano divino com o Cristo, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. Então lá, Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Depois nós vamos explicar. Vamos ler primeiro. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos da bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas da virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não integram o quadro de trabalho que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e contribui com alegria. Eu já iniciei falando assim, se Deus contribui com alegria por nós, por que nós só contribuímos na necessidade ou na tristeza? Então vamos lá. Contribuir. Cada um, esse é o versículo, contribua segundo propôs seu coração. Propôs seu coração. Como você se sente bem, faça. Propõe, contribui da forma que você se sente bem. É isso que você tem que fazer. Não como alguém mandou você fazer. Porque às vezes quando alguém manda você fazer ou orienta você a fazer, não é como você se sente bem. Você tem que contribuir como você se sente bem. E observa se aquilo que você faz e se sente bem está coadunando, está contribuindo com os projetos do Cristo para a humanidade e para você mesmo, sua própria evolução. Não com tristeza, ele está falando. Sem aquele pesar, aquela coisa que a gente tem, né? Todo santo sofre, todo homem bom sofre. Não. Você pode ter suas dificuldades pessoais, sim, e sofrer, às vezes, no seu cantinho, mas na hora que você chegou no público, nos seus irmãos, diante dos seus irmãos, alegria, e sirva ao Senhor com alegria. Né? Para que você não transmita uma imagem de que o sofrimento é a marca da evolução. E muitos cristãos acreditam que se não sofrer, não está sendo perdoado seus pecados. Se não sofrer, não está evoluindo. Porque todo homem bom sofre. E aí ele diz assim, ou por necessidade. E aí você também não venha... outra coisa é... com tristeza. Às vezes você tem algo para contribuir. Agora vamos colocar uma forma mais simples, tá?
às vezes eu tenho algo para contribuir. Tá até não está sobrando. Eu tenho, por exemplo, vou colocar uma. Eu comprei um saco de arroz, mas muito difícil. O dinheiro está escasso, então eu comprei um saco de arroz e de repente bate alguém na minha casa. Ou não tem nada para mim comer. E aí eu vou olhar o meu saco de arroz e falar, mas puxa vida, foi caro. Eu só tenho saco de arroz, não tenho mais dinheiro para comprar. E aí eu divido aquele saco de arroz, mas eu tenho pesar no meu coração. Eu não queria fazer isso. Não queria. É quase que eu estou sentindo obrigado. E a forma de eu saber que eu estou obrigado é que eu não estou alegre. Eu estou triste por ter que dar aquilo que eu lutei para comprar. Quando for assim, não dá. Não dá. Porque não é bem visto dessa forma para a tua própria consciência. Você acabou de colocar Deus como aquele que te faz sofrer. Porque olha o que você está dizendo. Você tem um saco de arroz. Só tem aquele saquinho de arroz. Vamos colocar aqui 1 quilo. Aí bateu ali. Você fala, eu vou dividir isso aqui. Olha o tanto que eu lutei. Olha o que você está falando. Olha o tanto que eu lutei para comprar 1 quilo de arroz. Agora aparece esse pedindo e Deus manda eu dividir o que eu consegui. Você está entendendo? Quando o arroz que você conseguiu não foi Deus que deu. Olha, observou? Foi você que luta para conseguir. Mas você só vai dividir ele porque Deus está te mandando, não porque você quer. Então Deus não, é aquele que não te dá nada. Nem o arroz ele te deu, você que trabalhou. Ele só tira de você quando você tem. Porque ele manda alguém bater na porta e pedir para você. Então olha aí. Olha a posição de Deus. Tirando de você. Te explorando. Por isso, tristeza na hora de servir a Deus não existe. Senão você está falando claramente que caridade é explorar o bem, a pessoa bondosa. Não pode. E outra necessidade. Por necessidade. Por que não? A gente tem que tomar cuidado se a gente não está querendo fazer caridade por necessidade. Eu tenho algum problema, seja de saúde financeira, relacionamento, profissional, seja qualquer for. Eu tenho problema, aí eu lembro. Vamos lá. Aí eu saio para fazer caridade. Poxa, uma barganha. A Janete bem colocou aqui. Eu estou fazendo uma barganha com Deus. Ó, Senhor, tá de olho aí. Anota o horário que eu estou saindo. E anota a cesta básica que eu estou dando aí. Relaciona direitinho que eu estou precisando aí pagar mais dívidas, arranjar um emprego, procurar alguma coisa. Isso. Eu sempre falo às pessoas, não faça isso. Deus não negocia com homens. Não se negocia. Tá certo? Quem negocia não é bons espíritos. A lei já existe. É clara, a gente entende ela. E pronto. Então, não faça por necessidade. Porque pode ser que você até recebe, né? A cada um será dado conforme suas obras. Então, você está dando, você está fazendo obra, vai receber. Mas Deus não garantiu que é nessa reencarnação. Então, lembre-se disso. Ele não está falhando, a lei não está falhando com você. É você que interpretou ela errado. Tá? Então tome cuidado. Quando você faz o bem, seu coração fica feliz, alegre, não tem tristeza, não tem pesar. É maravilhoso. Dá vontade de você ser aquela pessoa que faz sempre daquela forma. Entendeu? A sensação que você sente não se compra, não tem nada igualado, não dá nem para você transferir para alguém. A alegria, a paz no seu coração. Quando você pega meio pacote de 1 quilo e dá para uma pessoa, dá a impressão que você era super rico, porque você está podendo ainda dar. Aquele que pede é um pobre, que ele não pode ainda dar, ele precisa pedir. Então é quando você se sente, você percebe o seguinte: eu ainda estou numa condição boa, porque eu ainda posso dar pouco, mas posso dar. Pior é se eu estava na situação de que eu preciso pedir.
é difícil. E só sabe quem um dia precisou pedir. Então pense bem nisso. Então, aí vamos lá. Porque Deus ama o que dá com alegria. O que dá com alegria. A forma dele falar Deus ama o que dá com alegria quer dizer, sua consciência só te beneficia se você der com alegria. Qual que é o benefício? O êxtase, a sensação, o bem-estar. Isso cura até doenças físicas. Reinaldo fala que um dos melhores remédios que o ser humano natural pode fazer é caridade. Mas não é aquela caridade que você faz interessada. Não. É a caridade que você faz com amor mesmo, com alegria, e não importa qual seja. Tá? Então vamos lá. Quando se divulgou, agora vamos falar sobre a leitura. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. A gente tem sempre essa ideia de que caridade é dar coisa, objetos materiais. E nem sempre. Caridade, eu posso dar um tempo, meu ouvido, um conselho, eu posso dar a mão para alguém atravessar a rua, eu posso ser o apoio de alguém que levanta de uma cadeira de roda, eu posso ser aquele que dá o medicamento que é próprio o doente que comprou tudo, eu só estou dando para ele porque eu estou cuidando dele. Eu posso dar um banho em alguém que não consegue tomar um banho. Caridade não é a mesma coisa só esmola, porque só vem na nossa cabeça esmola, porque a gente vive no mundo material e a gente acredita que as pessoas só precisam de coisas materiais. E aí vem assim: o louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredor. Ele está dizendo assim que se não seria, né, uma coisa muito difícil da gente compreender a misericórdia de Deus, a bondade, a justiça absoluta de Deus. Se nós imaginássemos que o óbolo, que ele está falando aqui, de bondade, só está nas mãos dos generosos, das pessoas, e só ocorre quando existe a generosidade nas mãos das pessoas. Óbvio que não, nunca. Né? Não tem sentido, seria mais ou menos assim. Então, se numa determinada cidade todos passassem a não ser mais generosos, acabaria a generosidade, né? Não, lógico que não, os necessitados não. Claro que não. Tem muitas coisas que os benfeitores fazem e não passa nem por nós. Tem muitos doentes sendo curados e nem foram os médicos e nem nós que os curamos. Tem muita gente salvo de risco de vida, ia passar na rua e por algum motivo o carro vinha correndo, ele travou e o carro passou. Salvou ele, a vida dele. Acidentes que a gente vê pela internet, você vê tantos acidentes, nós somos livrados de tantas coisas. Para estar vivo, cada dia que você passa é um milagre. Quando a gente observa a possibilidade da quantidade de acidentes que ocorrem, da quantidade de vírus, bactérias no ar que a gente tem contato, nós somos vivos por milagre. É um milagre de Deus a vida. É um milagre. Então, é isso que ele está falando. E não sei se a generosidade de Deus, a bondade de Deus, ela não está escrito nas mãos só das pessoas generosas. Então não pense isso não. Não pense isso. Tá bom? Isso é muito importante porque muitas pessoas pensam assim: olha, na minha cidade, eu estou numa cidade onde todo mundo é muito pobre. Ali não tem como fazer caridade. Não tem jeito. Que caridade que eu tenho? Só se eu pegar a pedra e levar para ele, a pedra do meu terreno para ele, e ele trocar a pedra do terreno dele para ele. É tão seco, nem água tem. Tem lugares assim.
e a gente pensa em um lugar esquecido por Deus, como vai haver caridade aqui? Só tem poeira, terra seca, fome e miséria. E a gente pensa, então não tem caridade. Caridade vai ter quando algum fazendeiro, alguma pessoa vier para cá e trouxer alguma coisa para esse povo. Não, ele está bem claro. Não está circunscrito. Aí nós vamos ver que tipo de caridade então está acontecendo ali do mundo espiritual. Apesar daquela miséria, daquela secura, poucos adoecem. Determinadas doenças nem se tem ali. Em compensação tem outras doenças, pela desnutrição, pela desidratação, mas algumas doenças não tem. Não se tem, por exemplo, doenças como ansiedade, né? Eles não são tomados por isso. Medo de violência, assalto, porque é um lugar tão pobre que não tem nem o que roubar. E aí existem tantas coisas acontecendo que a gente não vê, não leva em conta. Então ele está lembrando a gente que a contribuição de Deus não é só aquela que a gente vê, e que nós só levamos em conta aquela que a gente vê. É isso que por isso que ele está falando isso aí. Deus continua contribuindo, mesmo quando você olhar de sua volta e fala, nunca contribuiu na minha vida. Eu não ganhei nada. Naturalmente, continuando a lição, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Todos os gestos de amor. Está falando até pelas mãos. Até uma pessoa generosa que te dá algo, está valendo. Todos os gestos de amor. Uma palavra de carinho, um aperto de mão, um abraço, uma atenção, um socorro, seja o que for. Mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude, completa e máxima. Coisas que nós nem registramos é caridade. A cooperação no homem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Então, todo dia eu posso ser uma pessoa caridosa, todo dia todos nós podemos ser uma pessoa caridosa. Impossível. Impossível. Eu sou uma pessoa que não sai de casa. Eu não tenho como fazer caridade. Não, você está pensando. É aí que ele está falando. Faça caridade dentro de casa. Seja amoroso dentro de casa. Diga obrigado. O que você pode fazer? Lavar uma louça? Lava. O que você pode fazer? Onde quer que você esteja, seja caridoso. Seja caridoso. Porque Deus está falando, não parou de te abençoar. Você pode nem sair de casa e Deus está te abençoando lá dentro da sua casa. Então ele não para nunca. Você está paralítico, deitado numa cama e nem consegue levantar. E Deus está te abençoando porque você abriu o olho. Então a vida que você tem é uma bênção de Deus. Deus nunca cessa e a bondade dele alcança você em todo sentido. Então você pode ser caridoso em todos os sentidos, em todos os momentos, em toda situação da sua vida. E não há quem não possa ser. Porque senão, qual seria o critério da justiça de Deus? Servir a um ser, a um espírito, a uma alma, porque ela está encarnada, que não serve a ninguém, nem a ela mesma. Qual seria o sentido disso? Hoje nós sabemos que até o pântano nasce uma flor. No pântano tem flores cheirosíssimas. Para Deus, nada é inútil. Então, meu Deus, eu penso então agora, como que eu posso fazer uma caridade numa cama, por exemplo? Pode. Deixe sobrecarregar ao máximo as pessoas que cuidam de você. Seja generoso com as pessoas que cuidam de você. Diga obrigado a elas. Dê um abraço a elas. Muitas vezes elas têm tanta coisa para fazer, também têm seus problemas na própria vida dela. Tem seus traumas, tem suas frustrações, tem suas limitações. E elas estão superando aquilo para cuidar de você.
Diga para elas todos os dias: nossa, você é uma alma. Sem você, o que seria da minha vida? Reconhecer. Veja, olha, reconhecimento, gratidão, quando você entrega a quem precisa, a quem você deve entregar, é caridade. É uma enorme caridade, você nem imagina. Eu garanto que aquela pessoa que cuida de você não quer um centavo seu. Mas ela adoraria ouvir de você que ela está fazendo certo. E que sem ela, você não estaria aí onde você está. Obedece mais. Segue as orientações. Porque se alguém cuida de você, alguém te ama. E preocupa com você. Quer o seu bem. Só precisa você deixar que esse amor que essa pessoa cuida de você, você precisa aceitar esse amor e seguir as orientações. Fica tudo mais tranquilo. Quem cuida de pessoas doentes sabe o que eu estou falando. Que o difícil às vezes não é ter o tempo para cuidar, mas é conseguir lidar com o doente, que muitas vezes é revoltado com a doença e não aceita os cuidados que recebe. E aí o doente, essa mensagem para você, que pensa que eu estou doente, eu não posso fazer nada de caridade, estou doente, eu estou precisando de cuidado e pronto, não pode. Faça a caridade. Elogie as pessoas que estão do seu lado te orientando. Segue o conselho, tem que tomar o remédio, toma o remédio. Pergunte para a pessoa que está cuidando de você: eu estou melhor? Como que você acha que eu estou vendo? Você está do lado de fora, eu às vezes estou aqui, penso que eu não estou melhorando, mas você percebeu uma melhora, converse com essa pessoa. Mostre a essa pessoa o quanto ela é importante naquele momento da sua vida, que você nunca vai esquecer e vai ser eternamente grato por aquilo. Se não fosse ela, seria quem? Porque em determinados momentos da nossa vida, algumas pessoas são nossas pernas, nossos braços, até quase a nossa boca, porque só falta mastigar para nos dar mastigado. E a gente não diz nem muito obrigado. Você não imagina a caridade que você pode fazer. Então, continuando. A cooperação no bem. Não é somente qualquer homem é suscetível de fornecê-la, porque se Deus cessa tudo, nunca cessa o amor dele, a misericórdia dele e a caridade em você, você também não pode parar nunca. Então, não é somente o mendigo, ele está falando, que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. Qual é o berço que renova? A existência. É aqui que se renova tudo. Nossa reencarnação. Todos nós, se nós pensarmos assim, que só recebe caridade quem é mendigo, todos nós somos mendigos. De alguma coisa. Mendigo emocional, mendigo financeiro, mendigo sentimental, mendigo psicológico, mendigo... Somos todos necessitados de alguma coisa. Todos são mendigos. Estamos na caridade de Deus. Vivendo já na caridade de Deus. Se nós já vivemos da caridade de Deus, por que eu não posso ser caridoso com o outro? Com o meu próximo? Posso. Quando alguém falar assim, nossa, nós temos que ter isso na cabeça, né? Eu vou lá cuidar de uma pessoa que eu penso, nossa, essa pessoa está bem pior que eu vou cuidar dela. Aí eu penso, oh, coitada dela. E essa pessoa fala assim, nossa, você é um anjo na minha vida, né? Não, deixa ela falar. Porque ela precisa aprender a elogiar, agradecer e ser grata. Não corta ela, não. Mas põe a sua cabeça assim, anjo nada, eu também preciso da caridade de Deus, Deus faz caridade comigo, eu também sou necessitado. Eu não sou necessitado igual a essa pessoa, mas eu tenho as minhas necessidades. Eu também sou necessitado. Todos nós somos necessitados. Imagine espiritualmente o quanto nós somos necessitados de nos libertar dos nossos obsessores. Então, todos nós somos. A família em que acrisolamos as conquistas de virtudes, ele está mostrando tudo isso aqui para nós, ó. Não somente o mendigo, a família em que acrisolamos as conquistas da nossa virtude. A nossa família, é a nossa família que exercitou nossas virtudes e ela é
o nosso foco de caridade, ele está mostrando aqui. Não é só o mendigo, a família também, a nossa reencarnação, a família. Então, por que eu não posso fazer algo pela minha família? Muitas vezes eu sou um super-homem para os outros, de fora de casa. Do portão para fora de casa, todo mundo fala bem de mim. Eu ajudo, eu faço, mas pro portão para dentro de casa, eu não sou nada, não sou ninguém, não levanto uma palha para ajudar ninguém. Então ele está falando, sua família, não é só um mendigo, sua família precisa da sua caridade. Não é só um mendigo, sua família. Seja caridoso com a tua família. É isso que ele está falando. O vizinho. Às vezes o vizinho precisa de ajuda. Você não sabe. Mas ele precisa. Ficar de olho. Porque ser cristão é assim. Você está sempre cavando a oportunidade de ser útil. Ser útil é ser caridoso. Toda vez que você entra para ajudar alguém numa necessidade, qualquer que seja, um idoso vai atravessar a rua, ele é meio cego, você pega na mão dele e leva do outro lado, é caridade. E por quê? Você viu que ele precisava. Por quê? Porque você está de olho, sempre observando se alguém precisa da sua ajuda. Nosso irmão em humanidade é a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. E aí qualquer ser humano em humanidade a gente pode fazer. Tá? E a nossa oficina de trabalho é o nosso trabalho. Ele está sempre ali nos chamando, cobrando e dizendo, faça caridade, seja caridoso. Eu acho que servir a Deus, se você tiver uma consciência de tudo que você fizer, é por amor, para servir a Deus, não aos homens, servindo a Deus, fazendo o seu melhor, você já está fazendo caridade, porque a forma que você está fazendo já é altruísta. Já está fazendo caridade. A tua intenção é poder um dia estar frente a frente com o Cristo e dizer, fiz a minha parte, o que me cabia e o que eu podia. Só dessa intenção sua, você já está fazendo caridade no que você fizer. Porque você não está esperando um obrigado de ninguém. E nem está esperando fazer perfeito. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas falarem assim, se eu pudesse fazer, eu quero fazer caridade, mas assim, tem que ser perfeito. Caridade, gente, não é planos de perfeição. Caridade é aquilo que você faz com alegria no coração. E o que você pode fazer no momento que você quiser fazer. Não é no momento planejado. Então, aí ele diz assim, continuando, né? Sobrevindo um momento de repouso diurno, cada coração, parece Santo Agostinho falando, né? Cada coração pode interrogar a si próprio. Santo Agostinho falava assim, antes de dormir, ele ficava rememorando tudo que ele havia feito no dia. Se tinha algo que o Cristo reprovaria, a consciência dele reprovaria. Se tinha algo que ele poderia ter feito melhor do que ele fez. Então, pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Então ele está falando, pensa, vai dormir todo dia e pensa assim, essa é uma boa oração que eu falo, essa é uma boa oração que eu penso. Ao invés de você sair pedindo a Deus, pedindo, não, primeiro verifique se você está conseguindo fazer pelo menos o mínimo do que o Cristo te ensinou. E você já vai ver que falta muito para você mesmo se aperfeiçoar naquilo que você faz, sabe? E que ainda, então, não é momento de pedir nada. Já viu o filho, quando o pai dá um monte de tarefa para ele,
Aí o pai fala, quando você terminar essas tarefas, aí você vem me pedir algo. Aí ele vai fazendo durante o ano, mas vai chegar no Natal. Tá chegando no Natal e vem aquela frasezinha assim: você foi educado com o papai, com a mamãe, você foi obediente para poder pedir presente de Natal, tem que ser obediente, tem que ter tirado nota boa na escola, tem que não sei o quê. Aí ele corre e fala assim: ai, não tirei nota boa na escola, nem vou pedir meu presente. Porque o que ele mais ou menos faz, o que eu estou falando é assim: se eu começo a revisar tudo o que eu fiz durante o dia, se eu fiz errado, eu fiz certo. Se o que eu fiz, que eu acho certo, eu fiz o meu melhor, eu posso melhorar mais ainda. Se quando eu faço isso, eu verifico que ainda não estou um bom servidor, um bom trabalhador do Cristo, e talvez eu nem vou pedir o que eu gostaria de pedir, falando, espera um pouquinho, Senhor, deixa eu melhorar um pouquinho mais, porque eu não quero pedir sabendo que eu estou devendo assim, ainda estou fazendo isso ou aquilo. Eu falo que é a melhor oração. E quando a gente faz, normalmente a gente não pede, não. A gente vê o quanto a gente está falhando. Então, e aí ele diz assim, continuando, finalizando o último parágrafo, né? Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Muitas vezes vêm essas tristezas, elas vêm da minha incapacidade de observar o quanto Deus é misericordioso comigo. Quer ver uma coisa? Às vezes você vai ver uma pessoa, que nem eu falei, comprou 1 quilo de arroz. Aí bateu alguém lá na porta, ela vai falar assim, eu vou dar metade daquilo que eu tenho, que com muito custo eu consegui. Mas vamos lá. Cadê o agradecimento por ter tido condição de comprar 1 quilo de arroz? Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu condições para você adquirir? Quem colocou tudo que você tem na sua vida, até a vida, foi dado por Deus. Quando eu esqueço isso aqui por 1 minuto, vem uma tristeza. Qual é a tristeza? Olha como a vida está difícil. É muito difícil. Eu já estou me matando para comprar 1 quilo de arroz. Ainda quando eu tenho 1 quilo de arroz, parece um danado para ainda pegar metade do que é meu. Então vem a tristeza. Por quê? Sempre a tristeza chega quando nós nos tornamos ingratos com Deus. Pode observar. Ingratidão gera rebeldia. Eu não quero mais fazer mais nada pelos outros. Eu nunca reclama da dor, da doença, revolta. Pode observar. Tudo isso é ingratidão. Porque mesmo com toda a dor, mesmo com toda a doença, se eu ainda estou vivo, eu penso que eu estou vivo graças a quem? A Deus. Então eu não teria que agradecer a Deus. E se eu estou agradecendo a Deus, não é agradecer assim, a Deus, obrigado. Se eu estou vivo, eu tenho que agradecer como? Auxiliando, sendo útil a alguma coisa, a alguém. Então não tem essa do doente não servir para nada. Não existe doente que não serve para nada. Compreenda isso. Não existe doente que não sirva para nada. Não existe ser humano que só... Existem doenças mentais. Estou falando seus que têm problemas mentais, que não têm consciência de si próprio. Fora isso, não existe. Existem problemas pessoas que precisam de mais cuidados, mas elas podem fazer caridade, podem ser úteis, distribuindo a gratidão dela a todos que estiverem à volta dela. Tá bom? Então vamos lá. Tenhamos cuidado com as tristezas e as sombras esterilizadoras. Sombra esterilizadora, eu posso dizer que elas se apresentam em diversas formas: ciúme, inveja, maledicência, revolta, né? As sombras esterilizadoras
Elas podem ser induzidas por espíritos obsessores, mas pode também ser induzidas por encarnados. Dependendo das pessoas com quem eu convivo, podem gerar sombras esterilizadoras, como sentimentos, conceitos sobre a vida. E, por exemplo, você está ajudando alguém, quer ver uma sombra esterilizadora, porque ela vai esterilizar, ela vai parar você, quer ver? Ela vai falar, você está fazendo isso aí de graça? Esse é bobo mesmo, nem relógio trabalha de graça. Tá vendo? Você pega um conceito desse e para de fazer. Pronto. Já está esterilizada. Você foi encerrado o seu trabalho. Tudo que você tinha, às vezes, no seu coração de boa vontade, você esvaiu. Acabou. Por um comentário só. E às vezes acontece, sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe por que estamos fazendo. Olha, entenda uma coisa. O mal atinge a gente. Mas atinge a gente quando a gente, primeiro, não sabe por que está fazendo. Então eu quero uma desculpa para parar de fazer. Ou então eu tenho ainda não sinto bem fazendo, estou fazendo meio que na marra, então eu preciso de alguém para me apoiar para largar de fazer. Mas quando eu estou fazendo com toda certeza do que eu faço, com muito amor, esses comentários, essas sombras esterilizadoras não me atingem. Não atinge. Eu já tenho respostas para ela. Como, por exemplo, porque eu me sinto bem, porque eu amo, porque eu quero, porque eu gostaria que fizesse por mim, se eu estivesse no mesmo lugar dessa pessoa, e uma série de outras respostas para acalmar as sombras esterilizadoras da caridade. Né? Então, aí ele diz assim, má vontade. Ele está dando exemplo aqui das sombras esterilizadoras, ó. Má vontade, queixas, insatisfações, leviandades, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou servindo ao Cristo, se o que eu faço na minha vida é a serviço do bem, de mim, da minha evolução, não faz parte disso, não. Não faz. Eu tenho que... Acordei, não estou muito bem, tem uma tristeza no meu coração, alguma coisa, uma lembrança que eu não sei ainda trabalhar ela. O que eu faço? Olha, reconheço que eu tenho isso, é importante o reconhecimento, não é ficar tentando esquecer, mas tem que um momento que você vai ter que dizer assim, olha, eu tenho isso, eu vou ter que trabalhar isso, só que a partir de agora eu vou servir ao Senhor. E aí, neste momento de servir ao Senhor, ele já vai, como eu falei, vai se colocar de fazer o melhor naquilo que faz, mesmo com a tristeza no coração. Porque a vida de ninguém vai ser um mar de rosa para servir a Deus. De ninguém. Todos nós temos problemas. E continuaremos ter enquanto ainda servimos a Deus. Nesta reencarnação, é para isso que viemos aqui. Então, não é... Quer ver o que eu estou te falando? O que eu estou falando é o seguinte. O que Emmanuel também quer nos orientar. A vida de ninguém vai ser um mar de rosa por servir a Deus neste mundo. Nesta reencarnação, todos nós vamos ter um problema ou outro, ou mais de um problema. Mas isso não é justificativa para eu não ser útil a ninguém. Tá? Para que eu viva no meu egoísmo, só cobrando dos outros, para que eu não sirva utilmente a ninguém. Não permita isso, que isso é uma sombra esterilizadora. Você está obsediado, você está se permitindo ficar obsediado, e nessa situação de obsediado, a obsessão está te colocando como uma vítima, você está se vitimizando, ou seja por doença, seja financeira, seja por problema de relacionamento, seja por profissão, seja por... Agora já não vê na mente. Não se permita, porque com certeza
Se você não tem problema de relacionamento, tá ótimo de relacionamento, você pode estar com um problema financeiro. O outro não tem problema de financeiro e nem de relacionamento, mas está com problema espiritual. O outro tem problema espiritual, mas está com problema de saúde. O outro, não conheço ninguém que não tenha problema. E se qualquer um desses problemas for a desculpa para você não servir a Deus, a humanidade inteira não pode servir a Deus. Inteira. Porque ainda tem uma condição, tá? Sempre o meu problema é maior do que todo mundo. Então, piorou mais ainda. O meu problema não é do fulano. Fulano tá doente. Eu não tô, graças a Deus, mas eu tenho um problema financeiro, e aí não tem jeito e tal. E o meu problema financeiro, com certeza, é maior que o dele. Ah, o outro fala, não, mas eu não tenho problema financeiro, nem problema de doença, mas o meu problema espiritual é terrível. A outra não tem, e assim vai indo. Ah, o meu problema é relacionamento. Minha família não suporta meu pai, o pai não suporta a mulher não suporta o marido. E aí ela quer uma guerra, um inferno e não tem condição de fazer caridade. Enfim, cada um teria uma justificativa para não servir a Deus. O que Emmanuel está nos dizendo é o seguinte: não há justificativa para não servir a Deus. Pensamos muito sobre isso. Faça o que seu coração quer. Ele não deu regra aqui. Não é possível que aquele ser humano que tem ou uma doença, problema de relacionamento, ou problema financeiro, ou problema espiritual, ou problema de saúde, não profissional, não é possível que não bata um coração ali dentro. Que não é possível que não sinta vontade de servir. E se isso está acontecendo com você, as sombras esterilizadoras já tomou conta do seu coração. E ela te colocou certinho num lugar onde você vai ter que lutar muito para sair. Você é vítima de Deus, vítima da vida, vítima de tudo que existe no mundo. Você é totalmente incapaz de fazer o bem. E vai precisar da compreensão de todo mundo. Será que exista um filho de Deus nessa condição? Somos imagem e semelhança de Deus. Deus pode tirar todo o dinheiro e você pode ser bom, caridoso. Pode tirar toda a saúde e você ser caridoso. Pode tirar toda a sua condição de profissional e você ser caridoso. Pode te tirar toda a sua paz espiritual e você ser caridoso. Porque, entenda, se bate o coração ali dentro, você vai ter vontade de servir a Deus, se não tiver obsediado. Agora, se tiver obsediado, até uma gripe para você. Até nem gripe, então, até uma briga, até não arranjar um emprego ou perder um emprego, até um problema espiritual, qualquer coisa vai fazer você parar. Não deixe parar. O Senhor, o Pai, Deus não parou até hoje. E aí ele está dizendo assim, ó: mobilizemos nossos recursos, sua capacidade, todos os recursos que você tem, mobilize eles com otimismo, porque a gente não dá valor pelos recursos que temos. Como assim? Às vezes eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não tive sucesso no relacionamento, eu sou uma pessoa assim, não tive. Mas eu sou uma pessoa que consigo ensinar os outros. Eu gosto de ensinar, eu aprendo muito fácil, transmito. Isso aí é um recurso, é um dom, é uma qualidade. Só que você não dá valor para isso. Você passa a sua vida inteira só reclamando do insucesso de relacionamento. E aí, às vezes, até alguém já falou para você:
tá certo, você não deu sorte mesmo nos seus relacionamentos, da sua esposa, seu marido, né? Seus filhos. Mas você é um bom professor, você é uma pessoa que ensina. Ah, mas, tá vendo? E eu passo a vida inteira reclamando do insucesso no relacionamento e nunca coloquei à disposição o recurso que eu tenho. Então, nesse momento, assim, é uma questão para a gente parar e pensar. Pense se você não tem nada em você de recurso. Algo que você pode fazer. No seu coração, é você que sabe. Seja inteligência, paciência, persistência, qualidades que você pode doar a outras pessoas. Paciência, por exemplo, é uma qualidade, né? Uma virtude. Eu posso ser caridoso com paciência? Lógico. Há pessoas que precisam você ter muita paciência. Então, você vai lá para ela e fala assim, eu vou doar paciência para essa pessoa. Nesse momento você está sendo caridoso. Que ela vai testar sua paciência, ela vai testar muito. Mas você vai falar, eu não estou servindo a ela, estou servindo a Deus. E o dom que eu tenho, eu adquiri conforme meu esforço, como falou. Mas agora eu estou a serviço do Cristo. Estou a serviço do Cristo, estou a serviço de Deus, nosso Pai Criador também. Cristo não é o Pai, não é Deus. Estou a serviço do Cristo. E eu vim doar o que eu tenho de livre espontânea. O que eu percebi em mim, eu tenho paciência, eu tenho capacidade de aguentar esse tipo de situação, eu vou aguentar. O outro vai falar, eu posso ser professor no meio dessa turma toda louca aqui, vou tentar ensinar. O outro vai, cada um sabe aquilo que tem e dá para contribuir para avançar outras pessoas. Mobilizemos nossos recursos com otimismo, valor, e não nos esqueçamos de que o Pai ama o filho que contribui com alegria. Com certeza. Imagina você tendo 10 filhos em casa, e aquele filho que te ajuda com toda alegria no coração, com todo amor, com toda boa vontade. Aí você tem o outro que só reclamando, xingando, ele faz, mas o bichinho que reclama e fala. E tem o outro que não faz nada, só vive cobrando o pai. O pai fala, você não vai varrer o quintal, meu pé tá doendo, esse negócio tá doendo meu pé, não tem jeito. Tá, então deixa o quintal, deixa o fulano que vai fazer, vê se você pode pelo menos lavar a vasilha. Ai, meu dedo, não dá conta, não dá e tal. E é aquele filho que só reclama. Ele acorda, ele tem comida, ele tem cama, ele tem a casa, ele tem a família, ele tem tudo, mas ele reclama daquilo que ele não tem. E como você vai fazer alguém valorizar o que tem? Como você vai fazer isso? Como eu vou valorizar? Olha, fé, amar a Deus é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Muitas pessoas falam, não, eu amo a Deus. Ama a Deus. Então você consegue dar valor pelo que você tem e não pelo que você não tem. Se você ama a Deus, você ama a vontade de Deus. Se você não tem, é porque Deus também não é importante para você. Porque Ele, como Pai perfeito e justo, não deixaria faltar o que é necessário para você. Se você não tem, não precisa. Mas usa o que você tem. E isso é importante para você. Aí nós vamos entender assim, então o que é importante? É importante para mim. Eu descobri que eu tenho capacidade de ensinar. Olha como é importante, porque você pode ensinar muitas pessoas fazendo caridade. Viu como é importante? Mas eu tenho, por exemplo, um problema financeiro. Eu estou com um problema muito financeiro. Isso é importante para mim? Sim, é importante. Porque às vezes você vai se descobrir que você hoje consegue compreender as leis de Deus, os planos de Deus, consegue manter uma relação com Deus mesmo na carência financeira. Então, talvez você descobriu que você não é interesseiro a Deus. Porque amar a Deus com muito dinheiro é só ser grato, né?
Se você não faz isso, você pelo menos é ingrato. Mas não significa que você ama a Deus. Amar a Deus na escassez, lembra que a gente falou das outras lições? Na abundância e na escassez. Eu estou misturando todas as lições aqui porque as três, elas se fecham mesmo. Elas se fecham, uma entrelaça na outra. Tá bom? Então, essa é a forma que nós temos de contribuir. Não é só na esmola, só no dinheiro, só em objetos. Não. Todos somos postos de caridade 24 horas. E ninguém pode dizer que não tem o que fazer. Tem caridade para fazer com você, tem caridade para fazer dentro de casa, tem caridade para fazer nos postos de serviço do governo, tem caridade na nação, tem caridade para onde você quiser. Depende do seu coração, entendeu? Do seu coração. Uns vão investir mais em poucas coisas. Não, eu vou ficar mesmo dentro da caridade aqui de casa. Vou ficar aqui. Meu coração ainda não está muito para ir para uma caridade, digamos assim, uma comunidade. Não quero isso. Mas eu vou ser uma pessoa extremamente caridosa aqui dentro de casa. E aí a caridade é aquele que fica caçando a oportunidade de ser útil, não é assim que a gente falou? Então, por exemplo, eu estou ali, eu vejo que a minha mãe ou a minha esposa vai lá lavar a vasilha e eu não percebi que a vasilha estava suja, eu corro e falo, deixa eu lavar, porque agora que eu vi, você me desculpa, eu não tinha visto, mas agora que eu vi que você largou a vassoura que você estava varrendo para ir lavar a vasilha e eu estou aqui. Não, deixa eu lavar. Entendeu? Você está querendo ser caridoso dentro de casa. Não é isso? Caridoso com você. Puxa, antes de comprar a Coca-Cola, de tomar a Coca-Cola, seja caridoso com você. Não faça isso com o seu corpo, né? Cuida dele, porque a gente está falando da caridade conosco. Aí eu vou beber um monte, aí eu vou beber cerveja, bebida alcoólica, não faz bem para o teu corpo. Então a caridade com você é cuidar do seu corpo, do que entra pela boca. Nesse caso que a sua saúde começa pela boca. Espiritual tem que ser caridoso com você, né? O que você está fazendo? Está lendo um livro? Está assistindo um programa, uma palestra pela eu não estou podendo sair porque eu não estou podendo sair de casa, mas eu estou afastado então da religião. Não. Espiritualmente, faça caridade com você. Vai para a internet, vai ler um livro, alguma coisa, continue aprendendo. Não deixe a sombra esterilizadora tomar conta da sua reencarnação, porque quando você morrer, você vai sentir falta do tempo que você desperdiçou na lamentação, na vitimização, na reclamação, tá bom?